Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Robes Brito e hoje eu vou estar batendo um papo com um cara que é surpreendente, uma inspiração para mim. Talvez ele ainda não saiba disso, mas ele foi uma super inspiração para mim, inclusive até para estar aqui no podcast hoje. Tinha muita vergonha de falar com as câmeras e falar em público de uma forma geral. E nas suas aulas, ele que é professor de universidade e também ocupa um cargo de gerente, e nas suas aulas ele foi me ajudando a destravar. Então, muito obrigado por sua presença. É um prazer ter você aqui. Eu espero que a gente traga muito conteúdo e muita informação boa para as pessoas. E aí, começa se apresentando para a turma. Uhum. Boa noite, Robs. Boa noite, pessoal. E para mim realmente é uma surpresa, né? Você falar que foi inspiração para você em sala de aula. Na verdade, você lá no canto ali chegava na sala e já é direto pro seu lugar, né? Mas às vezes fazia aquela pergunta tal. Mas obrigado, né, pela honra. Na verdade, sou professor universitário, né? Eu já atuo lá na Unopar, aqui no Polo Garanhuns, né, mas sou gerente comercial já faz 18 anos, né, trabalho numa loja aqui na cidade, Extravagância Modas, e aí já tenho uma carreira, né, de bastante tempo no comércio, mas aí eu resolvi fazer essa transição de carreira, né, de acordo com o que eu fui estudando, pesquisando, trabalhando também, né, e hoje, né, atuo nos dois setores, por enquanto, né, não sei até quando, mas para mim é uma satisfação estar aqui para falar um pouco sobre essa transição. O senhor não vai lembrar não, mas tinha uma aula, teve uma aula até que o senhor convidou duas moças para dar uma palestra, e elas falaram sobre a questão de perder o medo de palestrar, de se comunicar, de falar com as pessoas, e aquela palestra foi incrível para mim, porque assim, tudo que elas estavam falando ali era uma coisa que eu vivenciava e que eu estava tentando destravar também. E aí elas disseram que travava, que não conseguiam falar, que batiam nervoso, a tremedeira. E hoje você também ministra palestras, né? Você passou também por esses mesmos sentimentos? Passei sim, com certeza. Eu acredito que essas duas moças foi do Café com RH, Pamela e Eduarda, né? Que nós temos uma parceria de um projeto, né? E aí o que acontece? Nós começamos esse desenvolvimento dentro de sala de aula, né? Por isso eu digo que o melhor desenvolvimento de oratória, de falar em público, começa em sala, né? Na apresentação de seminários, artigos, né? Nos projetos de integração, né? Então, todo projeto que tem em sala de aula, ele é fundamental para que o aluno desenvolva sua habilidade de oratória. E aí o que acontece? Eu era uma pessoa muito tímida, não falava, principalmente na minha primeira graduação, que minha primeira graduação é secretariado executivo bilíngue, e em 2008, quando eu entrei na faculdade, era aquele patinho feio ali na sala de aula, né? Me escondia de todo mundo, me achava inferior, me achava que não sabia de nada, que não ia me envolver com nada e sempre tinha medo de falar, né? E aí fiz a primeira graduação mesmo me escondendo assim por trás das câmeras, por trás das pessoas. Fiz a primeira graduação, mas não foi aquela satisfação que eu tive, né? E quando eu entrei na segunda graduação em RH, e aí já um bom tempo depois, né? Depois de 7 anos sem estudar, voltei para fazer uma nova graduação. E aí, quando eu entrei no RH, eu vi que tem pessoas muito competentes. E eu vi pessoas dispostas para o mercado de trabalho. E eu disse assim, espera aí, né? Se Augusto Cury diz que de louco e doido todo mundo tem um pouco, eu tenho os dois, né? Então eu vou ter que começar a falar, né? E eu comecei a falar desesperadamente, né? Não perdi nenhuma aula, né? Eu acredito que na graduação de RH, eu acho que eu só faltei uma vez. Nem doente eu faltava, eu iria doente. E eu não perdia nenhuma aula e fazia questão de participar em todas, né? E aí, nos seminários, eu fazia realmente o seminário acontecer, né? Que preparava a turma, preparava a sala, preparava o ambiente, convidava professores e fui desenvolvendo a oratória ali, né? E eu lembro que até teve um grupo que chegou para mim uma vez e disse: Olha, Eric, tu é muito competitivo. Não tem para que você fazer um seminário nesse nível. Eu disse: É verdade. Eu sou muito competitivo, porque aqui na sala de aula eu sei de uma coisa: os professores estão aqui para me corrigir, para eu melhorar para o mercado de trabalho. Agora lá fora é entre eu e você. E lá eu não posso competir com você, eu tenho que ser melhor do que você, porque a vaga tem que ser minha, né? Então isso desenvolveu minha habilidade na oratória, né? E muita leitura, né? Muita leitura. E teve um detalhe aí, como eu comecei a palestrar, né? Que aí nesse caminho eu comecei a oferecer meu serviço, né? Gratuito, né? Para algumas
cursos técnicos, universidades, eu comecei a me dispor, né? Ligava para lá, às vezes mandava uma mensagem: olha, eu tenho uma palestra sobre qualidade de vida no trabalho, né? Qualidade de vida no mundo acadêmico, eu posso levar para vocês, né? É gratuito, sem nenhum custo, né? E aí começou a surgir os convites aos poucos, e aí eu fui vendo que realmente era uma paixão que eu tinha de falar em público e falar realmente para o mundo acadêmico. Entendi. Então é uma grande oportunidade. É bom que as pessoas entendam que seja, eu fiz uma palestra, eu ofereci dar uma palestra gratuita, porque você também estava ganhando. Poderia ser não Isso. financeiramente, mas você estava ganhando a experiência, que vale muito, né? Não só a questão financeira, né, que eu acho que, lógico que tudo financeiro se conta, né, lógico, no mercado, num país onde nós vimos a questão da economia, tudo se conta financeiramente, mas eu nunca vi por esse lado, né. Quando eu ia oferecer as palestras, eu sempre queria fazer o network, fortalecer, né. Então acredito que todas as universidades aqui de Garanhuns, né, não tanto eu, Eric, quanto o Café com RH, nós fomos dar palestras, né, treinamento sobre mundo corporativo, sobre empregabilidade, como formar um currículo, né, sobre entrevista de emprego. Então, é uma dúvida geral, é uma dúvida geral. E na verdade as portas foram se abrindo para nós, e nós estamos desenvolvendo isso, né. Então tanto eu, quanto as meninas do Café com RH, trabalham nesse aspecto de palestras e treinamentos, né. Empresas já nos convidaram, né, às vezes tem aquela questão de a empresa não querer divulgar a sua imagem, né, quando tem treinamento, mas eu também amo dar treinamento em empresa, né. Eu me sinto bem em casa, né, afinal eu trabalho numa empresa, né. Então quando vai dar treinamento em empresa é uma forma de você também expor sua oratória, sua comunicação, mas levando aquelas pessoas a vivenciar, né, o mercado de trabalho de uma forma mais positiva e mais leve. Porque a gente vive num dia tão corrido, né, a gente vive num mundo tão ativista, que às vezes esquece de viver uma vida mais leve. Entendi. Professor, conta pra gente se você teve uma inspiração ou se você enfrentou nessa questão da comunicação, né, de começar a falar, de se expor para o público. Olha, inspiração, eh, teve vários, né, na verdade eu acho que eu sempre admirei professores, né, eu sempre fui não babão, né, a gente tá sempre acostumado a dizer: "Não, é o babão do professor", né, mas eu sempre meus professores todos foram inspiradores para mim, né, eu sempre fiz questão de honrá-los, sempre fiz questão de respeitá-los, sempre fiz questão de sempre estar presente nos momentos que eles mais precisassem, e assim, todos os professores que passaram na minha vida eu tenho uma enorme gratidão, né. E os professores acadêmicos também foram fundamentais, né, sempre inspirando, sempre acreditando, sempre motivando, porque a questão é, tem professores que ensinam, né, e tem professores que inspiram mesmo, né, e eles foram inspiradores para mim, principalmente os professores acadêmicos, né. Mas tem um professor que eu admiro muito, né, 2 professores que vai ser difícil até citar o nome de vários, né, mas eu vou citar pelo menos de 2, mas Márcio Tenório e Virgínia Espinacé. São professores voltados para a área de administração e recursos humanos, então, assim, foram grandes inspirações para mim, né, principalmente nessa última graduação que eu tive, né, e na minha pós-graduação eu sempre pedi ajuda, suporte a eles, e eles sempre foram grandes suportes para mim, então mas teve vários, né, teve vários professores sim. Entendi. E a importância da leitura, dos livros. Já sabe quantos livros já conseguiu ler, já não? Essa semana uns alunos me perguntaram, né, quantos livros eu já li, eu disse: "Hoje eu me arrependo de não ter, eh, escrito quantos livros, né, eu estou lendo atualmente, né, mas eu leio, né, basicamente um livro por mês, mas como o tempo está tão corrido agora, às vezes não dá, né, mas eu tento ler no máximo ali 10, 12 livros por ano. Amo a leitura, né, para mim a leitura ela expande seu além de expandir seu conhecimento, ela traz para você, eh, algo que ninguém tira de você, né, principalmente conhecimento, habilidade, né, traz para você, formação, informação, né, melhora para você a qualidade de vida, você viaja, né, literalmente você viaja, né. Eu tenho um livro da Disney que eu li, e eu nunca fui na Disney, e aí eu sempre digo, eu talvez nem vá também na Disney, mas eu conheço a história da Disney por R$ 38,90 que foi o preço do livro. Então, por quê? Porque a leitura me expandiu isso, né, conhecer a história de Walter por trás da Disney, como surgiu a Disney, o porquê existe a Disney e qual a motivação da Disney, como eles tratam o cliente e os funcionários da Disney. Então,
Como é que eu posso fazer isso sem ir lá? Lendo, né? A mesma coisa a Google, né? Uma das maiores empresas do mundo, né? A Google. Então tem um livro que é O Novo Jeito de Trabalhar, né? Como é que a Google trabalha, né? Trabalha com qualidade de vida. E aí esse livro também me expandiu em conhecer como é que a Google trabalha, né? Que aí também tem a Nubank que trabalha no mesmo patamar, né? No mesmo padrão. Então, através da leitura, né? A gente conhece vários campos sem precisar ir tão longe. Entendi. Eu fiquei com um pouquinho de curiosidade sobre a consultoria que vocês dão para empresas. Quais são os temas abordados numa consultoria como essa, por exemplo? Ó, gestão de pessoas, né? Que é fundamental, porque gerir pessoas é, é a chave principal da empresa, né? A gente acha que é coisas e produtos, né? Você pode ter o melhor produto e a melhor empresa, mas se você não tiver a pessoa certa, no lugar certo, para vender o seu produto e o seu serviço, infelizmente não vai ter sucesso, né? Então a gente tem essa promoção para gerir pessoas, né? A gestão de pessoas, tem qualidade de vida no trabalho, né? Como trazer um ambiente através da ergonomia, através da qualidade de vida, né? Tem a questão de falar sobre currículo, treinamento, seleção, né? Porque às vezes você recruta pessoas, seleciona pessoas e não sabe colocar, encaixar elas no lugar certo, né? E aí nós fazemos teste comportamental, teste de personalidade junto com psicólogos. E aí o que acontece? Então, nós temos vários treinamentos voltados para pessoas, né? Tem a parte gerencial, né? Que é desenvolvimento e treinamento de pessoas, né? De equipes. E tem a questão também da parte de finanças, né? A parte de gestão financeira, né? Como você equilibrar a gestão financeira. Então, e vários temas, né? Às vezes as empresas nos procuram, né? E sugerem um tema e a gente trabalhamos em cima daquele tema. Entendi. O Café com RH, se eu estiver em busca de um trabalho, eu posso mandar o meu currículo para o Café com RH, no caso. Na verdade, nós não empregamos pessoas, mas nós divulgamos vagas, né? Por quê? Porque, na verdade, nós três, né, temos nossos trabalhos CLT à parte. Então, ele é um projeto que desenvolve para a comunidade voluntário, né, de uma forma voluntária, mostrando para as pessoas eh, sobre os aspectos profissionais do mercado de trabalho e também mostrando vagas de emprego. Mas a gente, às vezes, tem empresas que nos procura para captar currículos, né? Hoje mesmo eu captei alguns currículos para seleção de ciências contábeis, né? De uma empresa aqui da cidade. Então, às vezes, o que acontece? Nós precisamos focar nessa questão de currículo, na questão do profissional, a questão de a pessoa certa, no lugar certo, trabalhando da maneira certa, porque às vezes tem tanta gente precisando trabalhar, né? Tanta gente, a gente sabe disso, da necessidade do brasileiro, né? De estar sempre atuando no mercado de trabalho, mas às vezes não tem a competência certa, não tem a habilidade, né? Não tem a informação, né? Infelizmente, a educação é para todos, mas nem todos têm acesso, né? E nem todos querem a educação, né? Então, às vezes, prejudica essa questão na seleção, né? Por exemplo, teve uns dias aí que eu estava precisando de pessoas com algumas formações e não tinha. Tinha vários currículos, várias pessoas mandando, mas não tinha formação adequada para a vaga. E às vezes a vaga fica sobrando, né? É. A questão do mercado de trabalho aqui em Garanhuns, como você vê, tá bom? Tem muitas vagas de emprego, mas não tem muitas pessoas qualificadas. Seriam assim? Isso, né? Eu acredito que sim, porque vagas de emprego, né? Se você não só no programa do Café com RH, no projeto, mas várias plataformas, se você vê, tem divulgação de empregos todos os dias em Garanhuns. Todos os dias, não só em Garanhuns, mas em região também. E às vezes o que acontece? Porque essa vaga nunca é ocupada? Porque às vezes tem a pessoa, né, não está adequada para aquela vaga, né? Às vezes é só a necessidade de trabalhar. Uma questão é você ter necessidade, outra questão é você ser um profissional habilitado para a vaga. Muitas pessoas hoje também não estão fazendo cursos profissionalizantes, elas estão esperando, Deus dará, às vezes fica em casa assistindo filme, ou então vendo um Instagram ali, de vez de estar se capacitando, acaba que fica meio que fora do mercado de trabalho. Aí tem muitas vagas de emprego, realmente tem poucas pessoas que estão interessadas, inclusive interessadas mesmo em buscar um emprego novo, ou ir para o mercado de trabalho. E aí acho que fica uma demanda muito grande. E as pessoas dizem, ah, mas não tem emprego, a cidade é ruim, não tem trabalho. E deixa que se eu não sei se você vai me confirmar, são as pessoas que realmente não estão se capacitando para isso. Isso mesmo. E na verdade, a qualificação profissional ela é fundamental, né? Porque
se nós não tivéssemos na qualificação profissional, onde estaria o mundo dos negócios, né? Nos anos 2000, eu lembro que na minha adolescência, lá dos anos 2000, né? Não vamos falar tanto de idade, mas a questão lá dos anos 2000, a gente via lá na revista Veja, né? Que tava lá. Eu lembro que tinha uma revista que tinha uma capa com um computador na frente, aquele computador branco, né? Aquele museu branco. E dizia assim que o mundo estaria ali, né? Um dia o mundo estaria ali. E quando chegou a pandemia, todo mundo se deparou com dentro da internet, né? Estamos aqui conectados à internet, né? Então, o que acontece? Todo mundo se voltou à internet, consulta médica, né? Atendimento, treinamento, aulas, tudo foi online, né? E aí o que acontece? Ninguém imaginava que nos anos 2000 alguém diria isso e aconteceria, né? E aí, se as pessoas não tivessem informação, e aí aquele professor que não tinha habilidade com a aula remota, habilidade com informática, teve que se readaptar, fazer treinamento para ter aula remota. Aquele médico que não sabia mexer no celular direito, que não sabia mexer no computador, né? Só sabia mexer em livros, em pesquisa, teve que voltar para a informática. Então, todo mundo teve que se qualificar em algo onde ninguém imaginaria que seria a informática, né? E aí, como você mexe com o sistema de informação, você sabe, né? Que você precisa investir tempo para aprender, né? Então, para o mercado de trabalho, tem vaga, mas tem gente que não tem qualificação, né? Às vezes a gente precisa de pessoas formadas em administração, certo? Tem pessoas formadas em administração, mas nunca fez um projeto, né? Nunca desenvolveu nada em sala, nunca desenvolveu fora de sala de aula. Então, quando chega numa entrevista de emprego, o que é que você sabe fazer? Não sei, né? Qual foi o último livro de administração que você leu? Eita, não sei quem é o autor, não conheço, né? Me diga a última obra que você leu de algum autor de administração. Eita, e teve, né? Então, às vezes, acontece de nós passar desapercebido, muitas vezes no campo acadêmico ou numa qualificação profissional, e quando chega no mercado de trabalho, não sabe fazer nada, né? Então, conhecimento, habilidade e atitude são competências exigidas no mercado de trabalho, né? E eu acho que Garanhuns e região e o mundo inteiro procura isso no profissional. Perfeito. Professor, vamos falar também sobre a questão da gerência, de ser gerente. Eu vi que a loja que você está administrando nessa questão da gerência, ela era pequena e ela deu um salto enorme. Você conta um pouquinho dessa experiência, quantos anos você está nessa empresa, como foi o processo de desenvolvimento, como foi que você conseguiu agregar nesse sentido. É interessante que, na verdade, eu cheguei lá em 2005, né? Tô com 18 anos lá na empresa. E eu entrei como vendedor, né? Entrei como vendedor numa época assim, final de ano, a loja estava recém-inaugurada, né? E eu entrei na loja e perguntei como é que uma loja abria no meu bairro e não tinha me convidado para trabalhar, né? Porque naquele dia eu tinha passado uma manhã inteira procurando trabalho aqui na cidade, né? E coloquei vários currículos, e naquela época o currículo era escrito à mão, né? Não tinha essa informação de computador. E aí o que acontece? Naquele dia eu não fui chamado para vaga, para nenhuma vaga. E quando eu volto para casa, eu vejo no meu bairro que estava abrindo a loja extravagância naquela semana. E aí eu entrei e eu disse, quem são os donos aqui, né? Eu lembro que eu fui até o caixa, falei com a dona, né, com a Alessandra, e abri o crediário ali, disse que queria trabalhar naquele lugar, queria pagar aquele carnê com salário que ia ganhar ali, e fiquei ali, né? Poucos dias eu estava trabalhando ali e fiquei para uma experiência, né? E tô lá até hoje, né? E todo dia é uma experiência, né? Todo dia é uma experiência, né? Eu como profissional cresci, tenho crescido muito lá, tenho amadurecido, né? Já passou várias equipes, várias pessoas passaram por lá. E aí a gente sempre desenvolve a questão de pessoas, a qualidade de vida no trabalho, né? Os meus patrões são pessoas bem flexíveis, pessoas bem abertas também, né? Tanto a comunicação, tanto a novidade, né? A inovação, né? E a loja era realmente pequena, né? Mas a proporção que o bairro foi crescendo, né? A Avenida Duque de Caxias foi aumentando, né? E as possibilidades também foi crescendo, né? Os clientes foi chegando, né? A gente tem aquela questão de fidelizar bem o cliente, né? É tanto que cliente lá a gente não trata apenas como cliente, mas sim como amigo da casa, né? E aí nós
realmente fazemos o melhor para servir os clientes, né? Então, para nós é uma satisfação. E aí o que acontece? Nesse tempo, né, nesses 18 anos, muitas coisas têm acontecido naquela loja, né? Assim, tanto pelas pessoas que passaram, os clientes que têm passado, mas o melhor de tudo né, a gente sempre preza pela qualidade e pelo serviço, né? Então, sempre tentar dar o melhor para o cliente. Então, eu acho que isso é porque tem feito a loja crescer. Dá para ver que a loja hoje está bem estruturada, ela acho que quadruplicou o tamanho, né? E com certeza isso é um resultado de uma equipe de profissionais realmente qualificadas que ajudaram a empresa a crescer. E aí, com certeza também, nesse período, você foi enfrentando alguns desafios ali você se tornou gerente, você era vendedor, se tornou gerente, você começou a coordenar uma equipe de pessoas. Qual era a maior dificuldade que o professor Eric sentia a ajudar a gerenciar essa equipe? Nessa transição de vendas para gerência, né, eu passei, eu acho que 10 a 11 anos como vendedor, né, e tentava me destacar nas vendas, né. E aí o que acontece? Na primeira formação, eu comecei a perceber que eu poderia ter um potencial a mais, né. E a loja foi me proporcionando essa habilidade, né, e essa porta também para a gerência. E hoje, por ser um dos funcionários mais antigos, e aí teve essa possibilidade de ir para a gerência, né. E aí fui, né, fui para a gerência, estou lá, né, e o que acontece? Nessa transição, tem amadurecido muito. Por quê? Eh, eu tenho que buscar conhecimento, tenho que buscar, melhorar, né, como gerente, melhorar como pessoa, melhorar como profissional, né, melhorar como família principalmente, né, mas só cuidando de pessoas, lidando com pessoas que nós somos amadurecidos, né. A gente por mais que a gente leia, por mais que a gente busque, por mais que a gente vá atrás de conhecimento, são as pessoas que vai nos mudar, né, e nos moldar, porque eu só reconheço quem eu sou quando eu treino com outra pessoa, quando eu estou com outra pessoa, né. Então quando a palavra relacionamento vem da palavra relar, né, e relar é trincar, é mexer, é tocar, é sentir. E quando eu sinto a história do outro, eu vejo o outro, eu reconheço quem eu sou, né. E nesse sentido da gerência, eu tenho visto quantas pessoas têm passado, né, as equipes que tem lá, equipes que já passaram, quantas pessoas eu tive que moldar, né, meu jeito, minha forma de falar, minha forma de expressar, meus posicionamentos. Então, muitas coisas vêm melhorando em relação a isso, porque são pessoas que cuidam de pessoas. Bom, tá tendo um dilema aí, uma conversa muito será que vai existir faculdade e quanto tempo as faculdades ainda vão existir? Então, meio que querendo boicotar a faculdade, dizendo: "Ah, tem muita gente que está ganhando milhões aí sem nunca ter estudado, simplesmente com o telefone, o Instagram, a rede social", e estão querendo meio que boicotar de fato a faculdade. Deixam deixando de lado ali, por exemplo, você se tornou gerente porque você teve a sua primeira graduação, então você teve uma vivência, uma experiência na sua faculdade que te abriu a possibilidade de dizer: "Não, eu sou vendedor, mas com o que eu aprendi aqui eu posso me tornar um gerente ou posso ter outra profissão", que acho que é o que aconteceu hoje. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a questão da importância ainda de fazer uma faculdade, de se profissionalizar, porque o pessoal realmente hoje não está dando muito valor não à questão da faculdade, justamente por ver as pessoas nas redes sociais aí, jovens que já estão ficando milionários, no meu caso. Eu acredito que isso é uma baita sorte também. Você viraliza assim do nada e todo mundo quer ficar tentando achar esse caminho fácil, digamos assim. É. Agora, é aquela questão, até quando vai durar, né, essa facilidade toda, né. Porque, na verdade, assim, se for depender de mim, a faculdade não acaba nunca, porque não existe uma vida sem conhecimento, né, não existe uma vida sem aprendizagem, né. E infelizmente nós vimos uma demanda de jovens, né, e adolescentes que não querem essa responsabilidade, né, de buscar conhecimento, né. E às vezes eu passo isso em sala de aula para os alunos dizendo que como era difícil na minha época, né, não tinha acesso a livros, né, porque na minha época o governo não dava livro para ensino médio, né, isso era até o ensino fundamental, e escasso, porque quando chegava já era tarde, né, não tinha essa acessibilidade do ensino médio. Biblioteca, a gente só tinha 3 bibliotecas em Garanhuns, que era o Parque, o Centro Cultural e o Sesc. Então para pesquisar um trabalho nós tinha que ir de pé, né, lógico, né, reunir aquele grupinho
para ir pesquisar nesses horários, né? E o horário, até no horário que era manhã, porque nós estudava à tarde, né? Adolescente estudava à tarde, não podia estudar à noite. As escolas não permitiam, porque hoje adolescente estuda à noite. Jovens só querem estudar à noite, né? Mas à tarde querem ficar o quê? Na internet, né? Numa vida livre, né? Então, às vezes, essa questão, né, que o governo possibilitou a chegada de livros, a chegada de material. Hoje, né, a educação ela tem acesso a tudo, né? Ela dá essa possibilidade de ter acesso a tudo, mas as pessoas não aproveitam, né? Aproveita o quê? O que o governo oferece em questão de espécie, em dinheiro. E isso, infelizmente, né, tem tornado jovens, muitas vezes, fadados ao fracasso, né, emocionalmente também. Porque vem fácil, então preciso ganhar fácil, né? Então, eu acredito que aquelas pessoas dos anos 90, né, dos anos 80, né, e os demais, né, têm outra visão, né? Então, hoje, quando você conversa com um jovem, eu fui dar uma palestra uma vez na escola e eu fiquei muito triste, porque tinha várias turmas de ensino médio e naquela turma eu perguntei, né, e era falando sobre qualificação profissional e vestibular, né, se preparando para o vestibular. E eu perguntei ali quantas pessoas iam fazer Enem, né? E tinha 3 turmas de ensino médio ali. E só 2 alunas levantaram a mão dizendo que ia fazer o Enem. Eu disse: "Quantas pessoas iam fazer vestibular?" Um aluno levantou a mão que ia fazer vestibular. Então você vê, o que é que essas pessoas estão procurando? O que é que elas querem, né? E aí o que acontece? "Ah, mas eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro, eu preciso disso." Aí a gente volta para a qualificação profissional, né? E quando você está trabalhando, será que você se qualifica, né? Eu não posso investir numa faculdade agora, mas eu posso fazer um curso técnico, né? Que não desmereça o mesmo nível que uma faculdade. Na graduação ela é mais intensa, né? Ela tem uma grade mais pesada, né? Mas a qualificação profissional técnica, ela é fundamental muitas vezes. Então, vários adolescentes não querem isso, né? Jovens muitas vezes não querem isso, né? A gente vê hoje muitas vezes os pais sofrendo porque os jovens não têm uma perspectiva de vida, né? E eu digo uma coisa, não há nada melhor do que você estudar e desenvolver aquilo que você gosta, aquilo que você ama, colocar em prática no mercado de trabalho. Eu acho que esse é o melhor salário, né? Eu acho que essa é a melhor perspectiva de vida que você tem, do que você ser uma pessoa aleatória, né? Se tiver a sorte de ser um artista, né? A sorte de você entrar num mundo, eh, vamos dizer, que caia aí na rede social e vire, né, uma plataforma ou alguma coisa para ganhar dinheiro, tudo bem, né? É uma chance, né? Mas entre milhões, né? Eu mesmo não tive essa habilidade, nem tenho, né? Acredito que você também não. Não, tem que Então trabalhar. temos que ralar, né? Então temos que ralar. E eu acredito que muitas vezes, muitos profissionais têm perdido, né? Às vezes até a aptidão de demonstrar como ensinar isso em sala de aula, né? Porque às vezes alguns professores te falaram assim, algumas pessoas me falaram: "Professor, como é que o senhor consegue dar aula com tanta paixão?", né, que a gente vê que o senhor gosta. Eu sabe por quê? Porque eu estou investindo em pessoas e eu estou colocando expectativas que elas vão ter um futuro melhor. Enquanto existem vários professores que perderam essa perspectiva, porque alunos já demonstraram e já fizeram tudo aquilo que o professor não queria que fizesse, né. Talvez foi para o mundo das drogas, talvez foi para um mundo de vícios, às vezes desistiram no meio do caminho, às vezes a necessidade também obrigou a desistir, né, e às vezes os professores tinham perdido essa esperança, né. E às vezes eu vejo professores a parte da educação básica, né, anos iniciais, fundamentais, né, médio, diz: "É tão difícil lidar com esses jovens", e na verdade, é porque às vezes tem essa perspectiva de dizer: "Não, eu quero é viver, mas não quero aprender", né. Quero viver de uma forma aleatória e às vezes sem compromisso e sem responsabilidade. Entendi. É complicado. E aí, falando sobre esse assunto dos jovens não buscarem conhecimento, aí eu tenho que ligar isso à questão familiar, porque eu vejo que às vezes os pais eles não têm mais o mesmo pulso que os nossos pais tiveram, de dizer assim: "Você vai estudar de tal hora, você vai para a escola de manhã, você vai acordar cedo", criar uma rotina na vida da criança. Hoje eu vejo que às vezes o pai quer se livrar do filho, dá logo o telefone para ele ficar quieto, não tem o entusiasmo de sentar e fazer a tarefinha com ele. Isso acaba que vai tornando
pessoas que não vão conseguir startar no mundo do trabalho, né, no mundo do mercado. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão familiar, sobre a importância da família também estar conectada ali com os jovens, para que eles consigam também ter essa expertise de que eles precisam acordar, senão eles vão ficar para trás. Só te contando uma historinha, teve uma pessoa que a gente trabalhou junto, que o pai dele foi que veio falar com a gente e dizer assim: "Ah, meu filho não vai poder vir mais não", e tal, porque ele não teve coragem de dizer. Então, eu disse: "Caramba, esse camarada não tá criando um filho homem não", porque se ele não teve coragem de dizer assim que não vai trabalhar mais, que não quer mais, que não dá pra ele, mandou o pai. Rapaz, eu nunca vi isso na minha vida. Esse eu pelo menos, caramba, a sociedade tá formando o quê, né? É verdade. E não só na questão de desistir do trabalho, como também até para procurar trabalho, às vezes até o pai vai, viu? O pai ou a mãe, né? Arruma emprego para minha filha, arruma emprego para meu filho, né? A questão não é de você ir pedir, né? Isso acontece, é necessário às vezes sim. Mas a questão é, me mostra quem é ele, né? Quem é a pessoa, né? E às vezes é difícil, né? Como é que se você está oferecendo o serviço de alguém, se a pessoa não está ali do seu lado, né? E aí, nessa questão familiar, família é a base de tudo, né, a gente vê isso às vezes como uma palavra clichê, né, às vezes a gente vê muitas fotos de família e diz assim: "Minha base", né, mas de que tipo de base, de que forma que base, né. Então assim, a família ela é o centro de tudo, né, e todo o reflexo de quem você é, né, começa na sua casa, né. Todos os aplausos, todos os elogios, não adianta você ter do mundo inteiro, se você não tiver em casa, né. Então, eu sempre digo, o meu melhor elogio é em casa, eu acho que você já escutou isso até em sala de aula, né, e então, assim, eu não me encanto com aplauso, nem com curtida, né, nem com likes, não, né, porque se você for aprovado em casa, se você tiver uma boa formação em casa, isso é fundamental, né, e isso traz vida para você, né, porque o que adianta você ter tanto acesso ao mundo inteiro e em casa você não tiver paz, né. Então, assim, eu cresci no lar, né, com 7 irmãos, né, meus pais não tiveram 100% de formação, né, minha mãe principalmente não teve acesso à educação, mas sempre fomos rígidos em ir para a escola, né. "Não, olha, você vai para a escola", né, sempre ingressado à escola, né. E nunca ser reprovado, né, nunca ser reprovado, porque se fosse reprovado, né, o pau comia, como diz a história, né. Aham. E aí, depois que eu casei, né, eu casei, em 2014, né, fiz 10 anos agora de casado recentemente, Mandou uma né, pra esposa. beijo pra minha esposa, Cristiana, né, Cris, e aí o que acontece, eu tenho uma enteada chamada Rainara, linda, né, uma princesa, e ela tá com 15 anos, e quando eu casei ela estava com 5 anos, né, ela estava fazendo 5 anos. E aí nós sempre tivemos esse laço familiar, né, de sempre sentar à mesa, né, sempre estar junto, né, orar junto, né, sempre ir à igreja junto, tá, esse momento conectado junto, né, passar por lutas juntos também, né, porque a vida não é só de conquistas, né, mas de aprendizagem também, de lutas também, né. E aí o que acontece? Mas nós sempre priorizamos sempre estar à mesa junto, né. Conversar sobre tudo, porque os pais muitas vezes não quer conversar sobre tudo e às vezes se torna um adolescente frágil, um adolescente talvez sem formação de nada, né. E às vezes nós precisamos conversar de tudo, às claras, né, dando as palavras certas ao que é certo, né. Nunca jogar palavras pejorativas, né, nunca falar de preconceito, nunca falar sobre questão de abusos, mas falar sempre de uma forma realista, né, como a vida ela é, né. E em casa nós falamos muito sobre tudo, né, todos os assuntos possíveis, às claras com ela, né. Por quê? Nós queremos uma futura jovem, né, com maturidade, mas também sensível às pessoas, né, porque Deus nos colocou na terra com um propósito, né, de servir, né. Ah, qual é o meu propósito? Meu propósito é servir, né. Hoje eu sirvo as pessoas através da minha gerência, eu sirvo as pessoas através da educação, né, e isso para mim tem sido uma missão de Deus, né, e eu amo fazer isso, né. E quantas vezes eu tento, às vezes, até tentar driblar ali, não querer falar muitas coisas de Deus, né, porque eu tenho que respeitar todas as religiões ali de sala de aula, nas palestras, nos treinamentos, mas eu sempre falo: "Olha,
sem Deus você não pode fazer nada. Porque Jesus foi bem claro, né, na Bíblia, ele dizendo assim, olha, sem mim nada podereis fazer, né? Então, se ele disse sem mim, é sem ele, né? Então, em casa nós ensinamos bastante muito, né, sobre essa questão de viver a vida de como ela é, né? Ensinando princípios, obediência, ética, respeito, né? O futuro, né? Tomar decisões certas, né? As amizades certas, porque a gente tem que aprender que amizade, todo mundo pode ser amigo de todo mundo, se quiser, né? Mas você filtrar as boas amizades, né? Tá perto de quem quer crescer, tá perto de quem tem conhecimento, né? Colar com aquela pessoa que tem algo para te oferecer, né? Não por querer algo em troca, mas para te estimular a crescer, né? E uma das coisas que eu aprendi na minha faculdade de recursos humanos foi que praticamente toda semana eu sentava num lugar diferente. E às vezes teve até professor que questionou, disse, mas Érico, por que toda semana você está num lugar diferente? Eu disse, porque eu quero ver quem são as melhores equipes, quem são as melhores pessoas, quem são as pessoas que eu posso contar, que eu posso levar para a vida. Porque cada um aqui vai ter alguma coisa para me ensinar. Do que ficar aquela coisa engessada ali, né? Do que ficar perto do filão. É verdade. E eu tento fazer isso em sala de aula, né? Trabalho em dupla, trabalho em grupo. Eu escolho a dupla às vezes, eu escolho a equipe às vezes, né? Coloco um líder para liderar uma equipe. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar isso dentro de sala de aula para que as pessoas desenvolvam pessoas, né, ao mercado, né, e à vida também, né? Porque não tem como falar de administração, não tem como falar ciências contábeis, não tem como falar de nenhuma área se você não falar da sua vida, né? Porque você só pode ser um bom administrador se você administra bem a sua vida pessoal, muitas vezes, né? Até a questão de gente que quer ser um bom administrador, mas não sabe nem forrar a sua cama, né? Nem organizar seu armário, né? E isso é difícil, né? Isso é difícil. Ah, mas uma pessoa organizada, em que sentido, né? De que jeito? Porque muitas coisas que nós fazemos externamente falam muito sobre nós internamente, né? É uma coisa simples, lavar o carro, tá com a roupa alinhada, limpa, escovar os dentes, pentear o cabelo, coisas básicas, né? Acho que Uhum. isso vocês olham quando vocês vão entrevistar uma pessoa, desse requinte da pessoa. Ah, ele já veio com Uma a roupa, pessoa. né? De um jeito bem diferente. Então, aproveita e fala um pouquinho sobre isso. Quando a pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, como ela deve ir? Como ela deve se vestir, se portar? O que é que vocês observam nas pessoas quando eles. É, Você hoje, está fazendo recrutamento, no caso. hoje em dia, no recrutamento de seleção, não tem aquela tanta exigência para o mercado de trabalho. Eu acho que seria mais sensato a pessoa procurar qual a cultura da empresa, né? Por exemplo, se eu vou numa empresa, né, onde a empresa ela é bem descolada, não vou citar nomes aqui, né, mas uma empresa que é bem descolada, pode usar pince, tatuagem, vá do jeito que você é, né? Mas se você vai numa empresa que é mais recatada, né, mais cuidadosa, né, é mais ética em alguns questionamentos, então você vai colocar realmente sem boné, não vai de tênis, vai com um sapato mais social, uma roupa mais alinhada, né? Por quê? A gente não pode entrar na realidade do bolso de ninguém, né? Ah, você vai ter que ir assim, ninguém vai comprar uma roupa nova para ir para uma entrevista de emprego, né? Mas eu acho que cada um tem que ser sensato de acordo com a empresa, né? Uma vez eu fui fazer recrutamento de seleção para um projeto, né? E a pessoa foi de boné e bermuda, né? E a empresa era uma loja do centro, né? E aí o que acontece? Eu e as meninas do Café com RH olhamos assim e disse, "E agora, né? A pessoa ela é boa, mas ela está totalmente sem padrão nenhum, né? E aí a gente começa a ensinar alguns padrões, né? Por isso a importância de você ter uma qualificação profissional, porque em qualquer curso de qualificação profissional vai ensinar você a se comportar, né? Em entrevista de emprego, de fazer um currículo perfeito, bem elaborado, né? Não aquele currículo de Canva, não aquele currículo que o Word já te traz pronto, não é aquele copy e cola de Cyber, né? Do antigo Cyber, né? Mas um currículo que realmente tem que ter estrutura, né? Começo, meio e fim, tem que ter objetivo, tem que ter formação, tem que ter todo o embasamento necessário para que seja convidado a ir para a empresa, né? Então a gente olha do currículo a pessoa, né? E às vezes a pessoa não condiz com aquele currículo, né? A gente olha para a pessoa, por exemplo, uma das coisas, você colocar lá, tem habilidade em Excel, né?
em planilha em Excel. Tá certo, faça uma planilha aqui. Eita, é no Word, é? Como é É que você igual a pessoa faz, falar que né? fala inglês. Em inglês acontece muito isso, né? Então, se você não sabe fazer, não coloque lá, né? As habilidades que você tem, você deve colocar, né? Se você faz trabalho voluntário, né? Tem gente que diz assim, Eric, eu nunca trabalhei em carteira fechada, então eu não coloco como experiência profissional nada, né? Mas você vende revista, né, de cosméticos, você vendeu. Eu lembro que eu fui dar uma palestra na UFAP aqui, na, na universidade, e eu lembro que uma pessoa que estava no banco disse assim, disse, olha, meu irmão vende queijo na feira. Ele pode colocar como o que no currículo dele? Eu disse, coloque ele que ele é vendedor. E muito bom vendedor, viu? Porque para vender queijo na feira não é fácil. Então ele é um bom vendedor e tem uma boa comunicação. Então, coloca lá como vendedor, né, com experiência, e no dia da entrevista de emprego nós vamos perguntar qual é a área que ele sabe vender, né? E nós vamos ver o desenvolvimento dele, né? Então, às vezes a gente diz, não tem o que colocar no currículo. Tem, né? Sempre tem, né? Faça trabalho voluntário, né? Trabalho voluntário, para você ter um trabalho voluntário, você precisa ter organização, ter administração, né? De tempo, administração de coisas, né? De serviço, né? Você vai levantar a equipe para fazer trabalho voluntário, você vai procurar o que doar, o que servir. Então, tá falando de quê? De gestão, né? Então, uma pessoa que sabe trabalhar em gestão, né? Talvez não é CLT, mas é uma pessoa que tem prática, né, com a questão de gestão. Entendi. Agora vamos falar um pouquinho sobre a transição de carreira. As pessoas pensam que é só largar o emprego e ir para outro, ou então largar o emprego e ir procurar outro. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Qual seria a estratégia mais viável, mais inteligente para fazer uma transição de carreira? Olhe, primeiro, eh, conhecer, né? Ler sobre o assunto, né? Pesquisar sobre o assunto, apesar que a gente muitas vezes acha que é só olhar para a referência do outro, mas nunca é o suficiente, porque a experiência do outro é do outro, né? Você tem que viver a sua experiência, né? Lógico que o do outro vai servir muitos pontos para você, né? E aí o que acontece? Eu vivo essa transição de carreira constantemente ainda, né? Porque eu estou no comércio desde os meus 18 anos, 17 anos eu estou no comércio. E aí o que acontece? Lógico que entrei de cabeça, mas por quê? Porque ali eu tinha feito alguns vestibulares, naquela época o vestibular era bem pesado, né? Principalmente a UPE, era 3 dias de prova, era mais intenso do que o Enem hoje. E aí eu lembro que 2 anos eu fiquei no remanejamento e não entrei. Mas o propósito não era esse, né? O propósito de Deus não era esse. E aí o que acontece? Eu fui pro comércio, né? E quando eu cheguei no comércio, eu tenho um irmão, né, que ele sempre foi apaixonado por livros e por conhecimento. E aí ele disse, olha, Eric, tu vai fazer o vestibular, vai vir um curso de secretariado executivo na ESGA e tu vai entrar nesse curso. Eu disse, vou nada, fazer outro vestibular. Se vai, você vai fazer. E você vai passar. Eu disse, eu não vou estudar, não. Esse não precisa você estudar, mas você vai fazer, né? E eu lembro que ele já tinha feito até minha inscrição, né? Só entregou o papelzinho lá pra mim. E eu fiz, e quando passei, né, fiz o curso. E aí eu vi que realmente nós precisamos ir em busca de conhecimento, né? E aí foi quando eu tive essa transição de vendedor para gerência, né? E aí na busca de RH vi que a gestão de RH é maravilhosa, mas aí o que acontece? Quando eu estava finalizando a RH, chegou a pandemia. Chegou a pandemia e eu disse, e agora, o que é que eu vou fazer? Né? Ou eu vou ficar em casa vendo o povo com Covid, né? Trancado, né? Tudo parado, ou eu vou continuar conhecendo. Então, o que acontece? Comecei a comprar livros, né? Comecei a terminei a graduação à distância, né? Online, e aí já fiz imediatamente a inscrição na pós, né? E aí uma das pós foi em administração, né? E aí quando entrei em administração me apaixonei, e aí na minha segunda pós foi em docência do ensino superior. E quando eu fiz docência do ensino superior, suscitou aquilo que já tinha guardado há muitos anos, que era a questão de lecionar, né? E para adultos, né? Para
vida acadêmica mesmo, né? E aí o que acontece? Eu disse, e agora, como é que eu vou chegar na faculdade? De que forma alguém vai me ver na faculdade se eu trabalhar a vida toda no comércio? Eu não vou chegar numa faculdade dando currículo que trabalha no comércio, né? Não vai colar, né? E aí eu comecei, né, a dar treinamento, palestras nas universidades, né? Particulares, né? E comecei a oferecer meu serviço, né? E as pessoas, até que eu fui convidado, né? Dei palestra bastante tempo no grau técnico aqui de Garanhuns e até que eu fui convidado em 2021 para dar aula, né? No curso de técnica em administração. E fiquei lá até 2024, até janeiro de 2024, né? E aí o que acontece? Fui para o curso de administração, me apaixonei, né? Pelo curso, afinal, já tinha especialização em administração e também docência, né? E comecei a desenvolver projetos com toda a parte de administração de lá do grau, desenvolver nas pessoas eh, algo externo, visita técnica, a importância da visita técnica, levar pessoas para as empresas, levar as pessoas para outras instituições, né? Comecei a desenvolver isso com eles e foi muito prazeroso, né? E aí também pude aproveitar e passear algumas disciplinas como no curso de enfermagem, radiologia, eletrotécnica, e aí farmácia também, técnica em farmácia. Então pude aproveitar de vários âmbitos profissionais ali e perceber que o ensino era minha paixão, né? E aí quando foi no começo do ano, né, meu primeiro professor de faculdade, né, a quem me incentivou a comprar o primeiro livro, né, na graduação, ele é o gestor da faculdade, né? E aí ele disse, olha, a coordenadora Rita, né, você conhece, vai te ligar, né, para marcar uma reunião contigo. E aí eu fui, né, levei meu currículo, né, falei um pouco sobre mim, e quando ela cheguei lá, ela disse, eu lhe conheço. Eu disse, da onde? Ela disse, do Café com RH, você já deu palestra aqui. E aí fui contratado lá na Unopar, né, e tô lá na Unopar, e tô muito feliz, assim, né, com as turmas, né, meus alunos são um presente de Deus, né? E todos aqueles que eu passei também, né? Ano passado tive o privilégio de ensinar tanto no grau quanto também no Senac, aqui em Garanhuns, na turma de aprendizagem, né? Técnica em aprendizagem. E aí foi muitas experiências, né? Mas o que acontece? Se não fosse a educação, se não fosse o conhecimento, comprar livros sobre transição de carreira, livros sobre gestão, sobre a área que eu quero atuar de fato, eu não chegaria aqui, né? E aí, até tô pensando em 2025 entrar em outra graduação, né? Ou uma licenciatura, ou fazer outra pós, né? Por enquanto, o mestrado ainda não dá, né? Questão de tempo mesmo. Mas o conhecimento não pode parar, né? A aprendizagem, ela tem que continuar. Entendi. Agora vamos falar um pouquinho sobre sua vida pessoal. Vamos lá. Nas horas vagas, o que é que o professor Eric gosta de fazer? Horas vagas. Além de dormir, né? Descansar. Descansar é necessário, né? Mas tô agora tentando me cuidar melhor, né? Questão de saúde física, né? Não sou adepto à academia, né? Eu não sei como tem pessoas que são apaixonadas por academia, né? Mas sou apaixonado pela sala de aula, então significa que tem as suas paixões por aí, né? Mas falando diante de uma pessoa que é profissional da educação física, isso é até difícil, né? E agora bora falar um pouquinho assim, você aprendeu a gostar de administração, aprendeu a gostar de dar aula, vamos dar um exemplo, né, você era o caixa da loja, você Hum, entrou na graduação, você se apaixonou por aquilo, e você foi evoluindo, evoluindo, é do mesmo jeito na educação física, é do mesmo jeito na academia, eu lhe disse: "Calma, calma, vai é, tranquilo, vai um dia de cada vez, com calma, sem precisar pegar muito peso, é um dia de cada vez, aí vai chegar um momento em que se você não for, você vai sentir falta de fato". é verdade. E aí tô nesse projeto, né, assim, de realmente de me cuidar melhor, né? Já tarde, mas nunca é tarde, né? E aí, pronto, horas livres, geralmente tô tentando me cuidar, fico mais com minha esposa, né, na verdade, porque minha vida é corrida, passo o dia no comércio, à noite dou aula, né? Então quando o momento eu tô em casa, a gente tenta ficar mais junto, sai junto, né, vai pra igreja junto, vai passear junto, vai tomar um açaí junto. Então a gente tenta ficar mais conectado o máximo possível, né? E organizar até algumas coisas em casa junto também, porque tem coisas que só o homem sabe fazer, né? E tem coisas que só a mulher sabe fazer. Então, a gente tenta driblar essas questões, mas
minha vida de lazer é essa, né? É mais essa questão. Espera- Esporadicamente, né? Esporadicamente, na verdade, a gente tenta viajar, né? Muito raro, mas quando Por dá pra enquanto, viajar, por enquanto, né? A questão de tempo também não dá. E também ela é confeiteira, ela tem uma confeitaria, então a gente tenta driblar essa questão do tempo, porque a confeitaria às vezes tem uma demanda quando eu tô de folga. Então ela fica mais presa à confeitaria, né? Mas o que acontece? Eu sempre gosto de ficar mais em casa, né? Por mim, às vezes, eu prefiro mais ficar em casa do que sair, né? Minha paixão mesmo é ficar em casa, sem fazer nada, literalmente nada, né? E às vezes só com livro, né? Às vezes só lendo ali, né? Então, mas a gente tenta fazer alguma coisa diferente, sair da rotina que é necessário. muito bom, muito bom. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão religiosa, sobre a questão da espiritualidade. Como é que a espiritualidade te ajuda no dia a dia, no decorrer da semana, do dia, da noite, com a tua família, no teu trabalho? Deus, ele é fundamental, né? Deus, ele é o Senhor do universo, né? O nosso Salvador, né? E aí o que acontece? Eu nasci no lar cristão, né? No lar evangélico, e aí já cresci, né? No lar evangélico, graças a Deus, né? Então, assim, as pessoas me perguntam, né, Eric, como é que tu tem essa idade, né? É, e nunca experimentou bebida alcoólica, nunca provou nada, né? Eu disse, porque eu nunca tive desejo, né? Ah, é por causa da religião? Não, né? A religião, ela é lógico que conta, né? Mas porque eu nunca tive vontade nem desejo para isso. Mas eu aprendi que uma coisa, né? Jesus é aquele que nos satisfaz, né? Ele é a alegria real, ele é a força real, né? Jesus, ele não é um Deus distante, ele é um Deus presente, né? E aí o que acontece? Eu me converti ao Senhor em 98, né? E aí foi uma experiência bem marcante, porque eu sou o filho do meio, né? E às vezes o filho do meio nem tem as preferências dos maiores, ele tem a preferência dos menores, né? Então existiam muitas coisas existenciais dentro de mim que precisavam ser preenchidas, né? E eu lembro que eu fui para uma peça de teatro numa igreja, do nada, me convidaram, e ali falaram que eu estava vivendo como um morto-vivo, né? Eu disse, meu Deus, mas por que eu tô vivendo como um morto-vivo? Mas era porque o que acontece? Eu questionava muitas coisas da vida e não sabia que estava precisando de Jesus, né? E ali eu tive um encontro com Deus, né? Foi quando eu descobri quem era Jesus, né? Que ele morreu por mim, é o meu Senhor e Salvador, né? E aí passei, né, a minha adolescência, a minha juventude, até hoje, né, na igreja, né, faço questão, né, de sempre estar presente, né, quando tenho tempo no final de semana, principalmente, né, na semana às vezes não tem tempo, então final de semana sempre estou na igreja, né, sempre buscando o Senhor, porque Ele é o que nos dá refúgio e fortaleza para aguentar as batalhas dessa vida, né. E na questão do trabalho, como é que a espiritualidade te ajuda? Na verdade, a espiritualidade no trabalho ajuda por quê? Eh, Como a gente lida com pessoas, a gente sabe que muitas vezes tem questões da nossa vida emocional que a gente leva, às vezes, para o trabalho, né? Então, eu acho interessante que às vezes tem aquelas empresas que digam, olha, da porta para ali, esqueça seus problemas. Não existe, né? Você é uma pessoa e você não é duas pessoas, você é uma pessoa, né? Que tem sentimentos, que tem razão, que tem emoções, né? Que tem uma personalidade, que tem um caráter, né? Que tem problemas, que tem situações. Então, não tem como tirar isso de você, né? Mas eu sei como lidar com isso, né? Então, sempre me pego, né? Às vezes, realmente conversando com as pessoas, ajudando, orando com elas, né? Dando uma palavra, né? Então, a questão espiritual sempre ajuda, né? Porque traz essa credibilidade também nas pessoas, né? Então, eu sempre gosto de falar para as pessoas, sempre ver o melhor delas, né? Não sei se elas veem o melhor em mim, mas eu vejo nelas sempre o melhor, né? Sempre espero o melhor das pessoas, né? Então, não é que você é ingênuo, né? Não traz uma ingenuidade, mas Jesus sempre esperou o melhor das pessoas, né? Jesus, ele veio para as pessoas improváveis, né? As pessoas necessitadas e serviu a quem não merecia, né? Porque eu não merecia, né? Você também não merecia. Mas ele veio e trouxe graça aos humildes, ao de coração quebrantado,
né? E aí, nossa missão é essa, servir as pessoas, né? Trazer uma palavra, né? Trazer uma oração, né? Trazer uma lição para aquela pessoa, né? E levar as pessoas à devoção a Cristo. Como professor, para as pessoas que não têm o hábito de fazer a leitura, mas que sentem o desejo de ler a Bíblia e acabam que muitas vezes se pegam sem entender, sem contextualizar a Bíblia. Dá um conselho para essas pessoas de como elas vão conseguir entender melhor ler a Bíblia de fato. Ó, não existe regras, né? Mas eu sempre indico, né, as pessoas lerem os evangelhos, né? Andar com Jesus, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, porque ali você vai ver a história, né, de Jesus, o Filho de Deus, né? Toda a história. Lê pelo menos uma, duas vezes, né? Os evangelhos e o Novo Testamento, né? Porque se você começar pelo Velho, realmente muitas coisas você não vai compreender. Mas sempre começa pelo Novo Testamento, né? E depois você vai entender o Velho, porque o Velho Testamento ele aponta para o Novo Testamento, para Cristo, né? Então eu sempre indico, né, às pessoas que me perguntam, a você ler sempre o Novo Testamento e começar pelos Evangelhos. Perfeito. E é isso aí, galerinha. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Nós vamos ficar por aqui hoje. Mas antes eu quero que você passe uma mensagem para as pessoas, olhando nesse telefonezinho aqui, de motivação, de inspiração, que elas continuem em busca de se profissionalizar, de buscar conhecimento, de enriquecer-se com experiências que elas vão encontrar, se não vivenciando na prática, mas em livros, filmes, entre outras formas de buscar conhecimento. Pode É, falar. bom, pessoal, a palavra que eu tenho a dizer para vocês é que todo lugar é comum até Jesus passar por ele, né? Então, primeira coisa, Deus acima de tudo, né? Ele é a base, ele é o fundamento. E não importa a sua religião, mas você pode orar a Deus e dizer a Ele que o quanto você o ama, o quanto você quer Ele para sua vida, né? E te dá direção para tudo, né? Então, assim, se você quer uma transição de carreira, você quer melhorar a sua vida profissional, né? Você começa a melhorar, né, com o teu relacionamento com Deus e você também começa a melhorar lendo, buscando, estudando, né? Fazendo o melhor onde você está atuando. Ah, Érico, vou fazer uma transição de carreira, vou parar de trabalhar? Não. Continue, né, onde você está, dando o seu melhor, fazendo o seu melhor, né? Às vezes a gente quer dar o melhor em outro lugar, mas aonde você está é o lugar ideal para você cultivar e ser o melhor. Porque um dia você vai ser visto, um dia você vai ser valorizado. Se não for naquele lugar, Deus vai te transpor para outro lugar, para você ser o melhor naquele lugar. Então, assim, tente dar o seu melhor em tudo, né? Continue investindo na sua carreira, investindo no seu conhecimento, não pare, busque e saiba que um dia você vai ter sucesso, porque é isso que Deus planejou para você. E é isso aí, galerinha. Muito obrigado por tudo. Se inscreve no meu canal, deixa o curtir, compartilha com seus amigos. Tenho certeza que esse podcast de hoje foi enriquecedor para todos vocês, como foi para mim. E muito obrigado e até o próximo episódio. Mais uma vez, muito obrigado por Eu que tudo. agradeço. Tem um café com RH, que depois eu quero que as meninas venham com você também para a gente trazer um projeto aí de repente para ajudar mais as pessoas a entrarem no mercado de trabalho. Com Eu vou certeza. deixar o Instagram aqui do RH do professor Eric. Então vai lá, segue ele. E muito obrigado por tudo, galerinha. Valeu!